Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 17 de abril, Quinta-feira Santa. Hoje, em toda a nossa igreja, se dá o início do Tríduo Pascal, em preparação para o domingo da ressurreição de nosso Senhor. E o Tríduo Pascal começa com esta missa da ceia do Senhor e do lava-pés. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 13 de São João, versículos de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingindo. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés? Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A humanidade precisa mais do que nunca ouvir a pregação do Evangelho a respeito da salvação. Mas que salvação seria essa? Uma salvação apenas de cunho político-social? Hoje se fala até mesmo dentro de nossas igrejas de salvação do planeta, de conversão ecológica. Se fala de salvação das espécies de animais em extinção. E, no entanto, a partir de hoje, da Quinta-feira Santa, até o sábado da Vigília Pascal, a igreja, no chamado Tríduo Sacro, nos fará contemplar de forma muito dramática o Cristo esmagado de dores, sem aparência humana no alto da cruz, parecendo um verme ao qual ninguém queria olhar. E, no entanto, é contemplando o Cristo desta forma que enxergamos que tipo de salvação o Filho de Deus veio nos conquistar. A salvação de nossos pecados.
O Cristo que se deixa esmagar de dores no Calvário e na cruz. Ele veio nos salvar de nossos pecados e nos libertar do jugo de Satanás. Por que muitos não querem olhar para o crucificado? Porque muitos ainda hoje se escandalizam com a cruz de Cristo? Porque o crucificado nos revela a gravidade de nossos pecados. O crucificado preso no madeiro nos revela até onde foram nossos crimes. Nossos crimes, nossos pecados pregaram o Filho de Deus na cruz. E o que é mais escandaloso, por amor a nós e pela nossa salvação, o Filho de Deus se submeteu a todas essas humilhações. Como não amar um Deus assim? Como não se deixar seduzir por este Deus? E para nos convencer ainda mais deste amor, o Cristo foi mais longe ainda. Para permanecer conosco, para viver em nós desde já, Ele quis se dar no sacramento do amor, a Eucaristia. A Eucaristia é o prolongamento da encarnação e dessa presença viva do Cristo ressuscitado no meio de nós e em nós. O amor eterno se faz sacramento em nossos altares, porque o amor nunca quer se afastar do amado. Na Quinta-feira Santa, Cristo nos deixa os seus tesouros mais preciosos. Sua presença eucarística, o sacerdócio ministerial, sem a qual não haveria a Eucaristia, e o mandamento novo simbolizado no gesto do lava-pés: amai-vos uns aos outros como eu mesmo vos amei. E como é que Cristo nos amou? Se dando por inteiro a nós na cruz, se dando por inteiro a nós na Eucaristia, se dando por inteiro a nós em seus ministros ordenados, os sacerdotes. Nesta noite, Deus nos desconcerta e nos constrange. Toma um avental de serviço e uma bacia com água e se agacha para lavar os pés de seus discípulos. Um Deus que se faz servidor de suas criaturas. E é por isso que Jesus nos deixa o sacramento do altar, para que, ao comungá-lo, configuremos cada vez mais a nossa vida a Ele. É aquilo que São Paulo nos disse escrevendo aos Filipenses: tenhais entre vós os mesmos sentimentos de Jesus. Por isso, Jesus nos deixou o tesouro da Eucaristia, para que, ao recebê-lo no pão celeste, tenhamos cada vez mais dentro de nós os mesmos sentimentos de nosso Senhor. E olha, se isto não está acontecendo, se os sentimentos de Cristo não estão cada vez mais vivos dentro de nós e transbordando do nosso coração, será que não é porque estamos comungando mal o corpo do Senhor? Comungando ainda de forma indigna, sem deixar que Ele, através da Eucaristia, transforme cada vez mais o nosso coração? Sem dúvida, queridos irmãos e irmãs, nesta noite, Jesus nos deixa o seu tesouro mais precioso. E somente a Igreja Católica possui este tesouro. A presença viva, real, substancial e prolongada do Cristo ressuscitado no meio de nós e para viver em nós através da Eucaristia. Como não elevar um hino de ação de graças
a Deus nesta noite, de todo o nosso coração, mas, ao mesmo tempo, como não reconhecer a grandeza do chamado que Deus nos concede através da Eucaristia? A Eucaristia é dom, é graça, mas é também missão. Somos chamados a nos tornarmos cada vez mais ostensórios vivos da presença de Cristo no meio do mundo, sendo sinais da presença dele e também dos seus gestos salvíficos na história. O ostensório, sabemos que é aquele objeto litúrgico e muito sagrado ao qual colocamos ali no meio a hóstia consagrada, a presença viva do Cristo para ser adorado em nossos altares. Também ao comungarmos o corpo do Senhor, e tantas vezes já o fizemos, que possamos nos tornar verdadeiros ostensórios da presença de Cristo no meio do mundo. A Eucaristia é a maior graça que Jesus nos concede, mas é também uma grande missão. Hoje, Ele entrega para nós o avental do seu serviço, a água da sua misericórdia, para que possamos também aprender a nos abaixar para servir os nossos irmãos. A Eucaristia é para que a nossa vida se torne cada vez mais uma Eucaristia, para que os outros descubram em nós o sabor do Evangelho e a alegria de seguir o Cristo. Agradeçamos ao Senhor nesta noite por tão grandioso dom que Ele deixou para nós. A Eucaristia, o sacramento do amor e também o sacerdócio ministerial. O que seria de nós se não pudéssemos mais receber o corpo do Senhor? O que seria de nós se não pudéssemos mais escutar aquelas palavras que os ministros de Cristo repetem sempre que confessamos os nossos pecados? E eu vos absolvo dos vossos pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sim, nesta noite santa, Jesus deixou os seus tesouros mais preciosos, tesouros do seu amor, da sua bondade, para a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.